O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na liturgia da palavra dessa segunda-feira, nós encontramos 2 casos de fuga. Primeiramente, uma fuga de Deus na primeira leitura. Então, Jonas tenta fugir da responsabilidade, tenta fugir da vontade de Deus. E temos um caso de fuga dos irmãos no Evangelho que nós escutamos. O sacerdote e o levita também não querem se responsabilizar e fogem daquele homem que estava ali caído e segue seu caminho com pressa. Então, mas vamos refletir primeiramente sobre a primeira fuga. Fuga de Deus. Quantas vezes também nós queremos fugir das nossas responsabilidades, de responsabilidades que colhemos justamente de Deus, nas diversas formas de vida. Seja o padre, por exemplo, quantas vezes também tem aquele desejo de fugir de Deus, fugindo das responsabilidades, fugindo daquilo que me cabe. Na família também, quantas vezes a família, às vezes, na educação dos filhos, quer alienar para outro, né? Cuidar, então não está suportando mais, eu quis, mas agora está sofrido. Então também, quando vivemos esta realidade, nós estamos fugindo de Deus, fugindo de responsabilidades que já assumimos, seja no matrimônio, seja na família, mas quantas vezes também no trabalho existem essas experiências de fuga constante. Todos nós, às vezes, colocamos acima da vontade de Deus aquela capacidade tão imensa que temos no nosso coração de desprezar o outro. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele desprezava aquele povo, não era um povo querido, não era um povo que ele queria anunciar. Mas, na verdade, ele deve anunciar aquilo que Deus quer, não o que ele quer. Eu não quero anunciar a este povo. Aí tentou fugir, mas de Deus não se foge, não tem como fugir de Deus. Nós podemos tentar, mas é difícil conseguir.
Tanto que Jonas não conseguiu. Vocês viram, né? Todo o relato ali no mar, depois a experiência de ser engolido, mas no final ele vai entender que o caminho correto e o caminho perfeito é sempre o caminho da vontade de Deus. Ainda que isso seja sofrido, ainda que isso nos desinstale. Então nós devemos viver neste mundo também desinstalados para fazer a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai gerar grande satisfação no seu coração ou grande consolo. Às vezes não, mas vai gerar grande felicidade e a certeza de que você está fazendo a coisa certa. Agora vamos para o Evangelho. Qual que é o contexto do Evangelho? Jesus está conversando com um mestre da lei. Então, tem alguém que está ali constantemente querendo colocar Jesus à prova, um judeu, mestre da lei. E neste diálogo, Jesus começa a contar uma parábola. Algumas personagens se destacam nesta parábola. Tem o samaritano, mas aí tem o sacerdote, o levita e um samaritano. Que assim como o povo de Nínive era desprezado por Jonas, os samaritanos também eram desprezados pelos judeus e vice-versa, né? E os judeus desprezados pelos samaritanos. Então é uma via de mão dupla aqui. Nesta conversa de Jesus com o doutor da lei, ele conta a parábola. E nesta parábola, essas três pessoas descem de Jerusalém, que é a parte mais alta, para Jericó, que é a parte baixa. Claro que tem aqui um simbolismo espiritual também. Com certeza, o sacerdote e o levita haviam já cumprido ali, né, as funções no templo, o culto, tinha servido a Deus, mas agora estavam cheios de Deus, mas também estavam cheios de si mesmos, estavam tão cheios de si mesmos que não eram capazes mais de olhar para o outro. Então eles se perderam na pressa, na agitação, eu quero chegar, e também, claro que eram assaltantes, então provavelmente era um território perigoso, então eles também não queriam se colocar em risco e vão adiante, fogem do irmão, porque em primeiro lugar as minhas prioridades. Quantas vezes vem em primeiro lugar as nossas prioridades que nos impedem de ver quem está ao lado? Eu não estou falando nem de gente na rua, não. Nas praças, estou falando de quem está ao lado. Mencionamos família, mencionamos trabalho. Tem gente aí mendigando atenção e ninguém dá, porque a prioridade são as minhas coisas. Sacerdote, levita, passa adiante, segue para Jericó. E aí vem o samaritano, o desprezado, e ele dá a devida atenção àquele homem. Ele não foge, ele se responsabiliza. Como está a nossa capacidade de se responsabilizar, de nos responsabilizarmos uns pelos outros? Então que o Senhor nos conceda esta graça também a partir da liturgia que escutamos. Mas agora vamos fazer uma terceira leitura. Então falamos da primeira leitura do Evangelho, mas agora vamos falar do Evangelho à luz do Salmo que escutamos. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Então, aqui nós devemos nos ver como esta pessoa, como o salmista que se coloca ali num sepulcro, numa situação de sofrimento, numa situação de feridas, como o samaritano. No original, a palavra em grego que está ali significa trauma. Então aquele homem está com traumas no corpo, né? Feridas, mas sabe o traumatismo craniano, essas coisas de trauma, ferida, hematomas. Assim estava aquele samaritano e assim nos encontramos também. Também nós caminhamos neste mundo cheio de feridas, feridentos, mas também caminhamos neste mundo cheios de traumas. Está cheio de gente traumatizada aí, de feridas externas e internas. Por isso que necessitamos de cura interior, constantemente fazer a vontade de Deus. E aquele que vai curar os nossos traumas, as nossas feridas, é justamente o bom samaritano, que é o bom pastor, que é aquele que retira a nossa vida do sepulcro, como cantamos no Salmo, aquele refrão. Se eu estou traumatizado, se eu estou ferido,
Quem vai cuidar das minhas feridas? Quem vai me restaurar dos meus traumas? É o bom pastor por excelência, que é Jesus. É Ele que retira a nossa vida do sepulcro, e com uma garantia ainda. Ele deixa ali as moedas, Ele deixou as moedas para o nosso cuidado neste mundo até que Ele volte. Isso estava no final do Evangelho. Então o samaritano foi lá, deixou na hospedaria, colocou para o cuidado e deixou a garantia para que aquele homem ferido tivesse a devida cura enquanto caminhasse neste mundo, neste tempo. Então nós temos essa garantia, essas moedas, nós temos os sacramentos, nós temos a Eucaristia, nós temos o sacramento da confissão, temos a palavra de Deus que nos mantém restaurados neste mundo. Então quando começa a vir ferida e trauma de novo, estou traumatizado, nós temos os sacramentos que devemos apelar para esta realidade deixada por Jesus aqui para o nosso cuidado e a nossa restauração completa. Você está ferido? Você está ferida? Você está traumatizado? Você está traumatizada? Confie-se ao bom samaritano, confie-se a Jesus, e essa realidade nós vivemos de maneira muito profunda nesta Eucaristia. Assim seja.